Oi, eu tenho três coisas para falar para você. A primeira é que eu sou muito grato por você estar aqui. A segunda é que você está aqui porque você é bem curioso. E a terceira tem a ver com as duas primeiras coisas. Eu tenho uma história para contar. Era uma vez uma mulher. Ela saiu de sua casa e foi em direção à praia. Chegou lá, deitou e começou a ouvir uns burburinhos. Vamos, vamos, nós estamos atrasados. Você ouviu? Todos têm que comparecer hoje. Eram duas focas. Elas passaram conversando como se realmente estivessem atrasadas para um grande compromisso. A mulher viu aquilo e ficou perplexa. Ela nunca tinha visto uma situação parecida com aquela. Como ela era muito curiosa, decidiu seguir as focas. Então ela levantou e se apressou. Correu em direção às focas até acabar a praia e começou a entrar em uma floresta. A floresta não era muito densa, então, quando ela estava quase perdendo as focas de vista, ela viu que elas tinham entrado numa toca. Uma toca pequena, tão pequena que ela só conseguiria entrar engatinhando. Quando ela se aproximou, ela viu que em cima da toca tinha uma placa, e a placa dizia: proibida a entrada de gente. Ora, eu sou gente. Então, a mulher voltou um pouco para trás, sem perder a toca de vista, recolheu algumas folhas de diversas cores e foi colando ao corpo com seiva de árvore. Pegou um pouco de barro, passou no rosto, passou nos braços, pegou alguns cipós, enrolou em volta do corpo, algumas flores vermelhas e violetas e colocou nos cabelos. Bem, se eu não estou parecido com bicho, com gente é que eu não tô. A mulher então caminhou na direção da toca novamente. Colocou só os ouvidos para dentro e começou a escutar um barulho ensurdecedor. Eram guinchos, relinchos, chiados, uivos, latidos, miados. Ela tomou coragem e entrou. Assim que ela estava dentro da toca, ela percebeu que o espaço era muito maior do que parecia ser lá de fora. Existia um salão adentrando um pouco mais no espaço, só que um pouco antes dela chegar lá, ela se deparou com um gorila. Um gorila que não deixou ela continuar. Ele perguntou: que espécime de animal é você? Ela ficou pasma. Ela não tinha se preparado para responder essa pergunta, então, num surto, ela disse: eu sou uma catapora do mato. O gorila achou estranho e perguntou: muito esquisito, não acha? É, é terrestre ou aquático? Ela disse: é terrestre. O gorila ficou mais desconfiado ainda. Eu nunca ouvi falar dessa espécie de animal antes. Mas, pode passar. Ela então, com um suspiro de alívio, passou pelo gorila. O gorila não conhecia realmente essa espécie, mas ele sabia que ele não era detentor de todo o conhecimento do mundo. Então, deixou ela passar. Ela chegou então no grande salão. Lá tinham vários tocos e pedras assentados na terra. E em cima desses tocos e pedras, as mais variadas tipos de espécies. Ela escolheu um cantinho para sentar e por ali ficou. Daqui a pouco, entrou correndo um tatu. Um tatu que sentou numa pedra um pouco mais alta. Deu uma bocejada
esticou as patas e pediu a atenção de todos. Olha só, estamos todo mundo, nós aqui reunido agora para falar de um assunto muito importante, viu? Como vocês podem ver, o lobo-guará, que naturalmente está aqui no meu lugar presidindo a nossa reunião da nossa assembleia, não pôde estar aqui hoje e por um motivo de força maior. Quando o Tatu disse isso, todos os animais ficaram com as orelhas, antenas e pelos em pé. Eles realmente acharam estranho porque o lobo-guará não tinha ido hoje presidir a assembleia. Bem, o Tatu continuou. Hoje de manhã mais cedo, nós tivemos a informação de que o lobo-guará foi capturado, enjaulado pelo bicho-homem. Todos os animais silenciaram. Aos poucos, começou-se a ouvir alguns burburinhos dos animais dentro da toca. O Tatu continuou com seu discurso. Bom, nós hoje precisa resolver logo esse problema do lobo-guará. A gente tem que ter um plano para poder resgatar o nosso amigo de volta. Bem, os animais tinham ido hoje para a assembleia sem saber do que tinha se passado com o lobo. E normalmente a assembleia servia para resolver alguns problemas que os animais tinham no seu dia a dia. Chegaram então 3 ovelhas. As 3 ovelhas estavam se queixando de que elas não conseguiam ir até o rio tomar água sem serem incomodadas pela Dona Onça. O Tatu então chamou a Dona Onça e deu-lhe uma bronca, que saiu envergonhada, porque ela sabia que cada animal tinha um pedaço do rio para poder beber água. E eles tinham que respeitar esse espaço um do outro. Logo menos, chegou um leão. O leão deixava os outros animais um pouco intimidados, porém, qualquer mínimo barulho que o leão escutava era o suficiente para ele se tremer inteiro de medo. E logo a seguir vinham os risos, os uivos e os piados de graça dos animais. Então, o Tatu deu um comunicado geral para os animais pararem de perturbar o leão, porque eles estimavam demais só pelo tamanho do animal e não viam de fato o que o leão sentia com toda aquela situação. O leão se acalmou e foi embora. Logo menos, chegou um casal um pouco diferente. Na verdade, chegou ali na assembleia uma sapa que carregava um homem. Os animais se incomodaram com a presença do ser humano ali. Nessa história toda, a mulher estava no cantinho, lá no fundo da toca, sentada em um tronco. Quando ela viu que um homem tinha entrado, ela ficou meio abismada e um pouco com medo, porque se descobrissem que ela na verdade era gente, ela tinha medo do que poderia acontecer com ela. Porém, continuou prestando atenção para ver o que acontecia com tal homem. A sapa que trazia o homem se queixou de que tinha conhecido o amor da sua vida. Porém, uma velha passou por entre os dois, pegou o seu namorado e ela nunca mais o viu. No entanto, hoje pela manhã, este homem apareceu dizendo que era o amor da vida dela. Só que ela não acreditava. Então, o homem disse que ela só deveria beijar ele para ele voltar a ser um sapo e provar para ela que era o amor da vida dele. A sapa se recusou a beijar. O Tatu então tentou fazer os dois voltarem. Disse que se ela não desse uma chance para ele, ela nunca saberia se realmente de fato era o amor da vida dela. Depois de muita conversa e muita insistência do Tatu,
a sapa abriu mão e deu um beijo no homem, que se transformou num sapo. Os dois saíram pulando e coachando de felicidade. Após sair o casal de sapos, chegou um elefante. Um elefante totalmente triste e cabisbaixo. O Tatu perguntou para ele por que ele estava tão choramingando e ele disse que estava apaixonado. O Tatu então se preparou para resolver mais um caso de amor. O elefante disse que estava apaixonado por uma formiga e levantou a sua tromba. E na ponta da tromba estava lá a pequena criatura, que disse que era pequena, mas que sentia tanto amor que mal cabia no elefante. O Tatu então perguntou indignado: Ué, mas se você ama ele e ele ama ela, vocês dois se amam, qual o problema de vocês? Por que você tá todo triste, elefante? O elefante respondeu: Ora, eu estou triste porque vindo para cá recebi a notícia de que o nosso amigo lobo guará foi capturado e eu iria chamar justamente ele para ser o padrinho do casamento. O Tatu viu que a história já estava se espalhando pelo resto da floresta. A mulher, quer dizer, a catapora do mato, que até agora estava quieta, começou a se indignar. Ela percebeu a importância que o lobo-guará tinha para aquele espaço. Então, ela se encheu de coragem e foi até o Tatu e disse: Com licença, Sr. Tatu, eu acho que eu posso ajudar. O Tatu viu aquela criatura estranha, coberta de terra. Nunca tinha visto um animal daquele jeito. Mas perguntou: E como é que você pensa que você pode ajudar nós? E ela disse que poderiam resolver facilmente a situação se todos os animais fossem juntos até o lobo-guará. E ela poderia dar um jeito de fazer com que eles chegassem até ele. O Tatu ficou um pouco desconfiado por causa da figura na frente dele, mas, como até então nenhum animal tinha tido nenhuma ideia, ele acabou cedendo. Então, ela saiu da toca com todos os animais atrás dela. Ela foi até o local onde o lobo-guará estava enjaulado, uma cabana de caçadores que estava a uma distância considerável da onde acontecia a assembleia. Ela tentou abrir a jaula, mas não conseguiu. Ela entrou dentro da cabana e procurou pela chave da jaula. Enquanto isso, os animais estavam do lado de fora, fazendo vigia, caso os caçadores voltassem para a cabana. E foi o que aconteceu. Um dos caçadores voltou e percebeu que a porta da cabana estava aberta. A mulher então se escondeu lá dentro. Antes dele entrar, foi atacado por um dos animais que estava lá fora. Uma cobra picou a perna do caçador. Logo em seguida, algumas corujas e águias sobrevoaram o caçador, atacando ele na cabeça. Vários animais se amontoaram em cima do caçador, derrubando ele. A mulher conseguiu encontrar a chave e abriu a jaula do lobo-guará, libertando ele. Todos os animais correram de volta para a toca onde estava acontecendo a assembleia. Uma vez que todos estavam a salvo novamente dentro da toca, o lobo-guará agradeceu a todos pela força-tarefa para salvarem ele. Ele reparou na catapora do mato e pediu para ela ir até a sua frente.
Ela foi com medo. Chegou na frente do lobo-guará. O lobo-guará olhou para a catapora do mato de cima a baixo. E então começou a falar. Hoje nós tivemos a maior prova do quão importante é a união de todos nós. Vejam que se não fosse pela parte de cada um de vocês, eu ainda estaria preso naquela jaula. Eu gostaria de saber quem é que deu a ideia. A catapora do mato levantou uma das mãos meio envergonhada, o que puxou a atenção para ela do lobo-guará novamente. Ele olhou para ela e então disse: E mesmo com toda a nossa união de hoje, se não fosse por ela, nós não teríamos conseguido. O que me faz pensar que nós precisamos de alguém que seja um diálogo, que seja uma ponte entre nós animais e os bichos homem. E eu acho que esta ponte está bem aqui na minha frente. O lobo-guará terminou essas palavras retirando a última pétala de flor que estava grudada nos cabelos da mulher. Durante seu discurso, ele foi desatando os cipós que estavam enrolados em seu corpo e retirando o barro dos braços e do rosto da mulher, revelando então para todos os animais que ela era gente. Os animais foram ficando assustados aos poucos, mas ao mesmo tempo estavam em paz. A mulher percebeu então que ela tinha um papel muito importante naquela história toda. Os animais então agradeceram a ela. E até hoje, essa mulher procura ser a ponte entre os animais e os bicho-homem. Ela aprendeu a ter mais gratidão pelas coisas que acontecem em sua vida, pela liberdade que ela tem, que ela aprendeu a ter. E a sua curiosidade? Bom, a sua curiosidade continua sempre aumentando, até hoje.